Deus abençoe a todos. Bom dia. Que o Senhor seja louvado, né? E glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos lá. Como disse, meu nome é Marcos Lambert, sou um dos ministros da casa. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias. E eu quero ser bem preciso, eu não quero me estender muito, não. É o Espírito Santo que dá o tom e a maneira, né? E o tempo. Mas eu creio que Ele falará de uma forma muito precisa nos nossos corações. Esse mês de setembro está fazendo um ano que eu estou nessa casa. E aqui eu tenho recebido, e quando eu vim para essa casa, eu coloquei no meu coração: eu quero receber tudo que é ministrado no altar. Tudo que é falado, eu quero prestar atenção, quero ouvir, quero tomar posse. Porque eu vim também de um sistema religioso. E o sistema religioso nos faz acreditar que as coisas são assim mesmo, né? Uma vida... Entenda que eu vou falar derrota, uma vida de derrota. Não estou falando a questão financeira, mas em várias áreas da nossa vida. Uma vida de derrota sendo como normal, sendo quase como uma necessidade para nós herdarmos a eternidade. E você acaba meio que se levando por isso mesmo. O nosso Pai, o Senhor... E lá em Mateus, não é essa palavra, mas só quero lembrar, para nós entrarmos. Em Mateus 7 diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial, porque Ele é bom na sua essência. E no nosso caminhar, muitas das vezes... nós recebemos muitas setas, a nossa vida, em algumas áreas ou em poucas áreas, ela não se resolve e a gente patina. Quando eu vim para esse lugar, eu falei: eu quero receber tudo o que é transmitido do altar, porque eu creio que é a boca do Senhor, e o Senhor, Ele jamais ia fazer uma pegadinha com a gente. Ele jamais iria escrever lá em Romanos 12, 2, que era para nós mudarmos a forma de nós pensarmos, para experimentar, prática, né? Exercitar, experimentar, se alimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É claro que ali Ele não está se limitando ao prazer da carne, mas Ele está se limitando ao prazer do ser. E nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então a vontade do Senhor é boa na sua totalidade. E eu falei: basta, não vou me mover mais pela religião, eu vou me mover pela palavra. E desde que eu vim para cá, um propósito que eu fiz com Deus, de me mover pela palavra. E nas minhas nas andanças, né? Eu não ando tanto assim não, dá para ver que eu não ando muito. Mas nas minhas andanças, a gente percebe que muitas das coisas que é impartido do altar, que é falado, que é profetizado, que está de acordo com aquilo que o Senhor falou, a vontade do Senhor boa, perfeita e agradável, muitas pessoas, e eu me incluo no meu passado nisso, não vive aquilo que Deus está profetizando, está proferindo daqui, não vive. Foi falado sobre um jump, algo que se inicia hoje, cujo resultado teremos daqui a 10 anos. Foi-se falado que o governo desse país está nas mãos da igreja.
Só não está porque nós não tomamos posse, mas deveria estar. Tem se falado que os recursos financeiros vão para a mão daqueles que têm o coração aplicado na obra. Tem se falado que é direito nosso, e isso é palavra, não é fruto de profecia carnal, vamos dizer assim, que nós temos direito a uma família abençoada, a uma vida abençoada. Mas muitos eu entendo que, não aqui na casa, mas fora, por isso que eu falo nas andanças que eu tenho, não saíram do lugar, não conseguiram dar esse salto, não estão no processo de saltar. O processo de saltar, você começa com uma corrida ainda no solo, né? Dá um impulso, se for um salto em distância simplesmente, você pega o teu pé de apoio e dá um salto direto, né? A partir de uma linha demarcatória. Então tem um impulso, e muitas pessoas nem conseguiram tomar esse impulso. Então muito tem se falado de nós colocarmos Cristo, nós manifestarmos Cristo, nós sermos templo do Espírito Santo, e é verdade, é isso que a palavra fala. Mas apesar de toda essa verdade, a gente não conseguir manifestar a Cristo. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Não sei se é o caso de algumas pessoas aqui, ou de alguém que está me assistindo agora, ou vai me assistir posteriormente. Mas se for, receba essa palavra. Se não for, guarde essa palavra no seu coração. Porque eu creio que um dia você vai precisar dela. Porque assim o Senhor disse na sua palavra. Tiago 4, aí vamos para a palavra, né? Carta de Tiago, capítulo 4, lá no final da Bíblia, depois das cartas paulinas, depois de Hebreus, é a primeira carta, Hebreus, Tiago. Aliás, na escola Efatá, é um privilégio muito grande eu poder estar dando aula nesse módulo. Nós estamos falando justamente sobre Bíblia, né? A composição da Bíblia, como que se formou o cânon sagrado, o que um resumo, né? Não estamos estudando a Bíblia inteira, nós estudamos por módulos, mas um overview, uma visão geral da Bíblia. Está sendo muito interessante, estão sendo dias muito precisos e muito preciosos também, né? Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim: olha, é interessante, é necessário nós nos sujeitarmos totalmente ao Senhor, à sua palavra, nós nos posicionarmos, e tem a ver com posição, nós nos posicionarmos debaixo da palavra, debaixo da glória, debaixo da graça do Senhor. É necessário, mas haverá ataque do maligno sobre a sua vida. E muitas das vezes nós não atentamos a isso. Eu vim falar de Jesus, não vim falar do diabo. Mas quando a gente tenta manifestar Cristo e nós não conseguimos, por causa de uma dificuldade, por causa de algo na nossa vida, traduzindo pura e claramente, por causa do pecado, nós não conseguimos, por causa do pecado, viver plenamente aquilo que Deus
tem para a gente. É isso que o Tiago está falando. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então há uma ação maligna no nosso caminhar. A palavra diz em Pedro que o diabo ele ruge como leão, em derredor buscando a quem tragar. Em nenhum momento, mas Jesus já não venceu na cruz? Já venceu. Está muito mais fácil para nós agora essa atividade, porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Só temos que tomar posse agora. A resistência é tomar posse. É necessário estarmos sobre a jurisdição do reino para alcançarmos a plenitude da vida proposta por Deus dentro do seu propósito eterno. Então a primeira coisa, eu me sujeitar, eu estar debaixo da jurisdição do reino de Deus. Fundamental. Isso eu falei algumas vezes aqui. Eu não posso caminhar no reino das trevas esperando alguma coisa do reino da luz. Todo o meu ser tem que estar submetido ao reino da luz, ao reino de Deus, ainda nessa vida. Entenda que o reino de Deus não é só para bens futuros, mas é para o presente. Leia Mateus outra vez, leia Lucas novamente, Marcos, é isso que ele fala. O reino de Deus chegou, é chegado a vós o reino de Deus. Não de forma visível para toda a humanidade ver, mas para aqueles que creem sim. Então a primeira coisa, eu me submeter a essa jurisdição. Mas pastor, é uma coisa difícil. Claro que é difícil, porque nós fomos criados no pecado. E se sujeitar a isso é uma tarefa complicada. E é isso que eu quero discutir rapidamente nessa manhã, para nós vencermos o mal na nossa vida em nome de Jesus, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós, na sua plenitude. Na sua plenitude. Gálatas, capítulo 4, verso 7, diz que nós somos filhos e herdeiros do Senhor. Então, eu me sujeitar, veja bem, eu me sujeitar ao reino dos céus, me sujeitar a Deus, me garante a herança que Deus tem para mim. Deus tem para você. Gênesis, no capítulo 12, no verso 13, no capítulo 28, verso 14 diz, Deus falando a Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Jesus cumpriu essa promessa na cruz, Ele trouxe cada um de nós da categoria de oprimidos pelo diabo para herdeiros, filhos e herdeiros. Não foi à toa que nós começamos hoje, e não foi combinado, começamos hoje a louvar ao Senhor, declarando que nós somos filhos. Éramos órfãos, mas agora somos filhos. Voltando lá em Mateus 7, se nós somos filhos, podemos esperar coisas muito boas do nosso Pai. É esse o padrão. Cânon quer dizer cana de medida, um padrão estabelecido para que nós possamos comparar. A Bíblia é o cânon sagrado. Ela é um espelho para mim. Quando eu olho para ela na sua totalidade, eu me enxergo ou inserido no reino, ou caminhando em algumas áreas pelas trevas ainda. E o caminhar pelas trevas me impede de ter uma vida plena com o Senhor. Eu sou herdeiro, você é herdeiro do Senhor. Aleluia! Jesus falou, teríamos tribulações, sim. Porque ainda a terra, ela está ainda do Senhor. Não confunda, não tem nada, Satanás não tem nada, o diabo não tem nada nessa terra, mas ela está impregnada do mal ainda, porque assim o homem o quis e dá legalidade a ele.
mas Jesus já nos salvou. E é isso que a palavra fala. Romanos 8, do 16 e 17, fala que nós somos filhos e herdeiros, e co-herdeiros em Cristo. Eu queria que isso entrasse no teu espírito, para não aceitar mais as coisas que vêm, quer seja do mundo, quer seja das filosofias, quer seja da ciência humana, quer seja principalmente das mensagens do inimigo na nossa vida, nos fazendo nos conformar com muitas das vezes com as dificuldades que nós temos com o pecado, com o vício, presos no maligno. Mas hoje esse espírito vai bater em retirada da nossa vida em nome de Jesus. Eu vou viver aquilo que o Pai tem para eu viver. Tem para eu e para você viver. Para nós vivermos. Em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 6, fala que essa plenitude, veja bem, vou abrir, eu quero ler inteiro porque é muito interessante. Porque a gente se confunde um pouco. Mas espera aí. Mas Jesus já venceu. Ele nos transportou das trevas para o seu reino, sim. Tá, por que eu estou desse jeito então? Por que eu estou desse jeito? Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o Senhor falou no meu espírito, acho que foi antes de ontem, orando. Não há propósito de Deus no pecado. Não há. Não há. Se nós temos alguma área da nossa vida presa no pecado, seja qual for, por isso que eu falo, isso aqui é o cano. Eu vou me comparar com isso daqui. Pode ser falta de perdão, pode ser um espírito de orgulho, pode ser um vício mesmo físico, pode ser tantas coisas que me afasta do reino. E o Senhor me falou, não há propósito de Deus no pecado. Na tribulação, sim. Na perseguição, sim. Num problema que estou submetido, sim, mas no pecado não. No pecado não. Essa área, eu ainda não consegui me livrar do pecado, porque deve ser um propósito de Deus querendo me ensinar uma lição. Não existe isso. Não existe comunhão de luz com trevas. Eu tenho um vício, mas eu acho que Deus me mantém, porque Paulo também tinha um espírito na carne, um espinho na carne, e o Senhor falou para ele que a graça se aperfeiçoa na fraqueza. Espera aí, ali em nenhum momento está falando que é pecado. Em nenhum momento. O que eu estou falando para nós não nos conformarmos com o pecado sob hipótese alguma. Se há um inimigo que deve ser vencido na nossa vida, é o pecado. Não se brinca com o pecado. Não se brinca. Deus é fonte de provisão. Eu tenho falado isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. Toda a provisão para a nossa vida, para a nossa existência, nas nossas três esferas, né? Alma, corpo e espírito, toda a provisão vem de Deus, toda água, provisão física, ar, saúde, água, alimento, vem do Senhor. Alma, equilíbrio, emoções bem resolvidas, conjugais, vem do Senhor. Espirituais, santidade, comunicação com o Senhor, operação de milagre, operação de cura, vem do Senhor. Deus é fonte de toda provisão. Só há um provedor na nossa vida. Só há nem nós somos provedores, porque até a capacidade de nós gerarmos alguma coisa vem do Senhor. Nada vem de nós, nada. A única coisa que o inimigo faz é adulterar aquilo que Deus está mandando. Área de sexo, Deus nos provê, conforme a Bíblia. Aí vem o inimigo, adultera tudo.
perverte totalmente a questão sexual. Questão de comunhão. Vem o inimigo e perverte totalmente. Passamos a ser pessoas egoístas, desconfiadas, não abrimos mão. Questão financeira, vem o Senhor nos prover de todo o conceito a questão, na questão financeira, e fala: você vai ser abençoado, porque as bênçãos de Abraão estão sobre você. As bênçãos de Abraão estão sobre você. É isso que a Bíblia fala, isso que nós lemos agora há pouco. As bênçãos lá de Abraão chegaram até nós em Jesus Cristo. Aí vem o inimigo: não, para com isso, cara. Que é isso? Vai gastar contigo aí, olha. Não investe na obra, não. Dízimo é coisa lá da antiga aliança. É lei de Moisés. E o inimigo vem e adultera toda a provisão pura, eficaz, maravilhosa do Senhor. O inimigo vem e adultera, porque ele não cria nada. Ele só adultera aquilo que foi criado. E aí, ao invés de nós nos alimentarmos de alimento vindo do céu, alimento para o nosso corpo, alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, nós passamos a nos alimentar de comida estragada, das filosofias do mundo. Lá atrás, aceitamos o divórcio como uma coisa normal, porque era conveniente para nós. Um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho antes. A mulher sujeita ao homem. Vamos lá na década de 60, 70 do século passado. Século. Milênio não, pô, não entendo. Eu nasci em 61, nasci no milênio passado. Não, é milênio também, né? Foi no milênio passado. A mulher era sujeita ao homem. O que o homem fez? Ao invés de seguir o padrão bíblico de amor, de proteção, amor. De provisão, de proteção, de carinho. Porque é isso que a mulher precisa. O homem é provedor da mulher segundo a Bíblia. O que o homem fez? Traga o dinheiro em casa e dá licença que eu vou me divertir aí fora. O que aconteceu? A mulher se emancipou. É assim? Uma geração aceita, a outra vai, a outra não. Melhor com ele do que sem ele. Não, ele traz todas as coisas, ele é um marido bom, traz todas as coisas para dentro de casa. O que a mulher fez? Se emancipou. E a igreja, ao invés de corrigir esse erro, ela ficou quieta. Porque era conveniente também para os homens da igreja. Era conveniente o divórcio. Não, vamos voltar, está tudo errado. Homens, se posicionem. Não, está certo, não deu certo mesmo, separa. E aí nós geramos filhos. Estou falando historicamente, tá, gente? Casos e casos. Eu mesmo tive um relacionamento quando eu não conhecia Jesus. E hoje estou casado. Entendo que eu não estou apontando para ninguém. Só estou tentando assim elucidar o que o inimigo faz. E muitas vezes nós aceitamos. E aí nós geramos filhos com problemas, de modo geral isso, tá? Principalmente quem não conhece Jesus. E aí todas as áreas, área emocional, área sexual, acabou sendo, de alguma forma, deturpada em função dessas coisas. E nós aceitamos. O que eu falo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitarmos absolutamente mais nada que venha do nosso adversário, do inimigo das nossas almas. É nos posicionarmos como filhos do Senhor, como defensores da sua palavra. Porque jamais, Senhor, daria, outorgaria a sua palavra se ela não fosse boa para nós. Colossenses 1,13 fala que Ele nos tirou das trevas para a luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 18 e 19, vou um pouco mais rápido, fala que nós fomos comprados com sangue.
Nós somos dele. Ele nos comprou, então nós já somos dele. A humanidade toda é dele. Nós temos um dono. Que ele, por misericórdia e por amor, fala: não, eu não sou dono, eu sou teu pai. Aquele pai que o homem não conseguiu ser, Deus é. Nos provê com amor, carinho, saúde, todo tipo de provisão. Assim o Senhor é conosco. Você sabe quando você está caminhando, hoje não pode fazer mais isso, nem deve mesmo, né? Mas já viu quando você está caminhando e vem aqueles cachorrinhos morder o teu calcanhar? Você sai. É assim o inimigo nas nossas almas. Estamos no caminho, o Senhor nos mostra o caminho e vem o inimigo querer pegar o nosso calcanhar. Pior que muitas das vezes ele consegue. E áreas da nossa vida ficam presas nele. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, todas as áreas da nossa vida, pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor, que Ele conferiu a mim e conferiu a cada um de vocês, você tem autoridade. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Claro que Jesus não estava falando do animal, estava falando do inimigo das nossas almas. Jesus falou assim: olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Isso está lá em Lucas. Então qual é a verdade da cruz? A verdade da cruz é que o Senhor nos libertou. E por que não somos libertos? Porque nós não conhecemos a palavra e não nos posicionamos. Por que eu não recebo tudo aquilo que Deus tem para mim? Porque eu não me posiciono. Porque se eu me posicionar em relação à palavra, tudo que o Senhor falou será cumprido na minha vida e na vida dos meus. E na vida dos meus. Agora, o não posicionamento, não entenda isso, não estou apontando o não posicionamento. Muitas vezes nós não nos posicionamos por desconhecermos a palavra. Por isso que Deus fala: olha, o meu povo perece porque desconhece a palavra, por não conhecer a palavra. Porque se conhecesse não pereceria. Ele olharia para dentro de si mesmo através da minha palavra, veria quais áreas estão presas no inimigo, no adversário, e se voltaria e com a autoridade que Jesus conquistou na cruz e deu para a igreja, falaria: em nome de Jesus saia. E ele sai. E ele sai. Não importa o que você fez hoje. Pastor, hoje de manhã você não sabe. Não quero saber. Eu quero saber que você tem autoridade para pegar esse capeta e mandar de volta para o inferno em nome de Jesus. Porque existe um banquete, existe uma mesa posta. Existe vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância, é isso que Jesus falou. Existe fartura de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E vem um desgraçado de um espírito querer nos manter presos em alguma área da nossa vida. Ah, em nome do Senhor Jesus, saia. Em cima de mim não. Em cima dos meus filhos, não. Quando eu entendi isso, que eu queria, não, eu quero essa impartição, eu quero manifestar Cristo. Ah, mas não estou conseguindo. Não, é verdade, não, o que ele falou é verdade, sou eu esse cara aí, esse cara sou eu. Ai, que legal. E na hora que vai, a coisa não vai, preso no pecado, preso numa coisa, preso na outra, preso na ira, preso na intolerância no trânsito, preso na pornografia, preso na mentira. Falei, peraí. Como que eu vou manifestar Cristo se eu estou preso? E quem que me prende? Alguém pode falar, é a tua carne.
Oh, é minha carne. E aí você volta para dentro de si e começa a se autoflagelar. Eu sou uma porcaria mesmo, eu não presto. Ah, não, não. As pessoas estão enganadas a meu respeito. Mas não é você. Não é você. Não estou falando que é uma possessão, mas algo foi semeado dentro do seu espírito, dentro da sua alma, e você não consegue se livrar disso. Mas Jesus nos deu autoridade, e é isso. Vamos partir para o final, para nós entendermos que o Senhor nos deu autoridade. E esse mal vai sair, não importa a situação que você esteja agora, nesse momento que você está me assistindo. Não há poder no nosso adversário. Autoridade, veja bem, autoridade, o que o Senhor me falou também, é para nós desmistificarmos algumas coisas. Autoridade não significa poder, propriedade a respeito de uma situação de uma outra pessoa. Vamos lá. O apóstolo dessa casa, o apóstolo Hélio, tem autoridade sobre a minha vida, porque é assim o princípio do Senhor, né? Se tem alguém de outra denominação, o seu pastor tem autoridade. As autoridades estabelecidas na sociedade têm autoridade sobre mim. O delegado tem autoridade sobre mim, o soldado tem autoridade sobre mim. E isso não quer dizer que eles são meus donos, ou que eles devem me oprimir, mas eles têm autoridade. A autoridade não torna uma pessoa maior ou menor a outra. Não torna. A autoridade apenas te dá atividades e responsabilidades diferentes do outro. Então, não há problema nenhum, e as pessoas têm, por causa do orgulho, tem muito problema em se submeter à autoridade. Você pode ser um catedrático, pode ser um PhD, mas de repente Deus te coloca debaixo de uma autoridade de um indouto, de uma pessoa que não tem o ensino básico. E não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Judas, na carta de Judas, é a última carta antes do Apocalipse, fala da forma, até da forma, que nós devemos tratar o inimigo das nossas almas. Nós temos autoridade, não significa autoridade, só isso. Em nome de Jesus, saia, não te quero aqui, saia. Ele vai voltar, ele vai fazer um monte de coisa, porque ele é mentiroso, é dissimulado. Mas até nisso, a palavra nos diz que apesar dele ser maior do que nós, nós temos autoridade sobre ele, em função de um que é maior do que ele, que é Jesus Cristo. Então não tenha medo. Pastor, eu tenho medo de retaliação. Retaliação, meu amado, retaliação só acontece quando um reino maior é superior a um reino menor. Ele retalia aquele reino e as pessoas que moram naquilo. Nós servimos e somos filhos do Rei dos Reis. O reino da luz é maior do que o reino das trevas. E não é no nosso nome, a autoridade vem de Jesus. Então nós podemos nos posicionar, aleluia, e ordenar que as dificuldades saiam em nome de Jesus. Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela trabalhava na área de libertação. Eu não trabalho na área de libertação não, tem libertadores aqui na casa, tá, irmãos? Mas Deus tem me dado essa compreensão, para eu mesmo lutar no meu dia a dia. E essa pessoa trabalha com libertação, e ela falou, eu ministrando libertação, eu tinha problema com a minha mãe, problema com o meu pai, né? Envolvidos com outras religiões, problemas com os meus filhos, com drogas, com desonestidade, com prostituição. Falou, não é possível.
E ela tentava fazer isso conversando. Filho, não faz isso, olha que a palavra fala, olha que a palavra diz. E não tinha efeito, anos e anos. Até que um dia o Senhor falou para ela, a nossa luta não é contra, eu já tinha falado na palavra, né? Mas a nossa luta não é contra o corpo e o sangue, mas é contra principados e potestades. Aí ela começou a batalhar pelos filhos, a declarar o que aqueles filhos eram para ela, o que os pais eram para ela, e declarar que aquilo que estava acontecendo na vida deles era uma mentira de Satanás. É comida estragada, é comida estragada. Nós somos lavados e limpos pelo sangue do Cordeiro, nós já somos. Se nós não estamos, é porque o inimigo tem trazido comida estragada para a vida do seu filho, para a vida do seu pai, do seu irmão, sei lá, ou para a sua vida mesmo. E nós temos que declarar que isso é mentira dele em nome de Jesus. Ela em menos de um ano ganhou toda a sua família para Cristo, quando ela mudou a sua forma de se posicionar, declarando a verdade, porque nós somos criados à imagem e semelhança. Se nós não estamos à imagem e semelhança, é porque de alguma forma o engodo de Satanás entrou na nossa vida. E se entrou por um caminho, por 7 sairá. Em nome de Jesus. Você é abençoado. A tua família é bendita, você é bendito. Você é abençoado, o Senhor é contigo. Isso não é mentira. Onde tu fores, Abraão, foi falado isso várias vezes, só lembrando. Quando Abraão se separou de Ló, Abraão falou para Ló, deixou Ló escolher a região que ele queria ir, porque Ló, se você escolher, meu sobrinho, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, ali perto do Mar Morto, ali. Ló, que não é bobo, não é nada, escolheu as campinas do Jordão, terra verdinha, terra que produz. Aí Abraão falou, tudo bem, então vou aqui, para o deserto, região desértica. Só que a bênção estava sobre Abraão, não estava sobre Ló. Aleluia. Onde Abraão foi, prosperou. O deserto floresceu. Ele foi próspero naquela terra. É assim na nossa vida. Onde você for, prosperará. A tua família é bênção, os teus filhos prosperarão. Os teus filhos serão bênção. Você será próspero financeiramente, próspero em saúde, próspero em alegria. Oh, é essa a palavra do Senhor. É essa a palavra do Senhor. Não se conforme com o que o inimigo tem colocado na sua vida, na vida dos seus. Mas toma posse em nome de Jesus. Você está sendo chamado para tomar posse daquilo que você já é. Eu não vou ler tudo isso aqui. Não vou ler tudo isso aqui. Já estamos chegando. É isso aí. O Senhor já deu o recado. Jesus nos deu autoridade para afastar o diabo das nossas vidas. Efésios 6, do 11 ao 18, fala da armadura de Deus. Que a nossa luta, como eu falei agora há pouco, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E lá no verso 17, fala, é engraçado que toda a armadura é de defesa. Escudo, capacete, né, a couraça, o sapato, tudo ali, ele tem uma característica de defesa. Quer dizer, se o inimigo te atacar, você está coberto. Se te atacar, está coberto. Dardos inflamados do inimigo, você tem um escudo. Mas tem uma coisa que você ataca, que é a espada. E a espada ali diz, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Quando você conhece a palavra do Senhor, não há mal que prospere na sua vida, porque você sabe quem você é. Se você não sabe qual é a sua identidade, já vou te falar primeiro, você é filho. Eu não sei qual que é a minha identidade em Cristo. Deus vai te falar qual que é, o que Ele quer da sua vida, qual que é o propósito. Mas a primeira,
A primeira, você é filho. E você tem a espada da palavra. Se você é filho, você tem a espada da palavra na tua mão. Você tem a espada da palavra na tua mão. É hora de virar a mesa. É hora de viver uma nova vida. Se a tua vida é boa, se prepare que ela vai melhorar ainda mais. Mas se ela tem algumas áreas que precisam ser resolvidas, quer seja em você, quer seja na sua família, se prepara que isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não há absolutamente nada que o inimigo possa fazer contra nós, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Basta eu me posicionar. A Bíblia é interessante porque ela não trata de enaltecer o reino das trevas. Tem pouca coisa, não tem muito. Perto do que ela enaltece o reino da luz. Ela enaltece as obras do Senhor. E fala pouco do inimigo. Fala pouco, não dá muita audiência. Ela não dá audiência para o inimigo. Diferente da gente que dá audiência para o inimigo, né? Nas nossas novelas, nos nossos programas, nós damos audiência para o inimigo, né? Ajudamos a propagar a palavra contrária à palavra de Deus. Mas Jesus não dá muita audiência para o diabo, não. Não dá muita audiência para o diabo, não. Por quê? Porque quando eu construo o que é eterno, quando eu construo o que é concreto, aquilo que não é eterno, aquilo que é perene, aquilo que é passageiro sai. Quando eu construo a verdade na minha vida, aquilo que é mentira sai. Ainda que eu tenha que determinar, mas aquilo que é mentira sai. Quando eu me alimento de comida boa, comida sólida, aquilo que é estragado sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou sentindo o espírito de enfermidade batendo em retirada hoje, em nome de Jesus. E pela autoridade a mim conferida. Parênteses, a ti também, tá? Fechando parênteses. Pela autoridade a mim conferida, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que possa estar na mente, na alma, no espírito, no corpo, em nome do Senhor Jesus, dou uma ordem nessa manhã, saia, porque você foi revelado. Nessa manhã, as trevas vieram à tona, sai em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. E não é por mim não, é no nome do Senhor Jesus. Em Hebreus 5, no verso 14, diz que é pela prática que nós discernimos o bem e o mal. É pela prática. Estou falando rápido para a gente. Anota aí, dá uma olhadinha lá na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. E é interessante que a fé, encerrando, irmãos, a fé, e tudo isso a gente recebe pela fé. Só que outra coisa que o Senhor me disse, nós vivemos um mundo que as coisas são tão à nossa mão que nós não exercitamos a fé. Não é verdade? Se eu fico doente, eu vou no médico, vou na farmácia da esquina, compro um remédio, me automedico. Se eu tenho um problema de ordem conjugal, eu vou e separo, fácil. Se eu tenho um problema de ordem financeira, eu pego um empréstimo, passo o cartão, ou não pago. Esse mundo que nós vivemos, ele nos provê, entre aspas isso, de todas as nossas necessidades do cotidiano. Vou à busca do emprego, vou à busca de formação acadêmica, tudo eu faço. Eu pouco exercito a fé, não é verdade? Pouco, muito pouco, quase nunca eu exercito a fé. Só vou lembrar da fé quando eu entro na igreja para adorar o Senhor e alguém, é verdade, glória a Deus, eu acredito que Ele existe. Só que em Hebreus fala assim, é necessário crer que Ele existe, né?
A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as coisas concretas que se esperam. Mais ou menos isso, né? E lá no 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, quem tem fé, crer que Ele existe. Isso é quase que unanimidade. Não, eu creio que o Senhor existe. Só que tem a segunda parte, que Ele é galardoador dos que o buscam. Opa! Então Ele atende, Ele provê. E é isso que nós não exercitamos. Então quando nós somos submetidos a uma situação que precisamos manifestar a fé, a gente não sabe, está atrofiado. Quando a gente não usa, eu quebrei a perna uma vez, aí deu trombose e tal, foi em 2006, aí Deus curou, e eu fiquei muito tempo na cama. Quando eu levantei minha perna, estava uns cambitinhos finos, uma coisa horrível, né? Porque não exercitou, ela foi atrofiando. Se você não exercita os músculos, eles vão atrofiando, é assim, né? E a gordurinha entra, mais ou menos assim como eu estou hoje. A fé é a mesma coisa, se eu não exercito, ela atrofia. Quando eu necessito, quando eu preciso, eu não consigo exercitar a fé. Nem eu mesmo acredito que aquilo é possível, porque eu não exercito. Então a fé é exercício. Crer no seu posicionamento em relação a Deus, que você é filho, que você é herdeiro, que as bênçãos de Abraão são sobre você, é fé. Antes de chegar a ti, é fé. É preciso crer que o Senhor é o meu provedor, que Ele é galardoador, meu galardoador. Então a fé é fundamental nisso tudo. É necessário ter fé para chegar para uma coisa invisível, para chegar para um mal. Não, pastor, eu estou enfermo porque aconteceu isso, aquilo. Então é necessário ter fé para, mal, você pode enganar os outros, a mim você não engana não. O que vem de Deus eu aceito, o que vem de ti não, cai fora. Precisa ter fé. Não, meu filho é assim mesmo, ele é revoltado. Não tem nada a ver com Deus, com Bíblia, nada a ver, é mal mesmo, é bisca ruim mesmo, não tem jeito. Não vale nada. Aquela pessoa, não, pode orar lá, não sai um demônio sequer, a pessoa é ruim mesmo. E a gente vai entrando nessa conversa. A gente não exercita a fé. Se aquela mulher tivesse crido que o filho dela era mau mesmo, era briguento, negócio de artes marciais, que a filha era uma bêbada, uma drogada, ela jamais teria ganho. Quem ganhou foi Jesus, mas pelo posicionamento dela, jamais teria ganho aqueles filhos para o Senhor. Fé. E eu quero encerrar essa manhã de posicionamento. E eu quero ler 1 de Pedro, capítulo 2. No verso 9. Então iniciamos com Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago continua. Lamente a tua condição, não se conforme com a tua condição, chore pelo pecado, chore por isso, porque quando você entende que aquilo está te atrapalhando, é para chorar mesmo. Se humilhe diante de Deus e Ele vos exaltará, é isso que o Tiago fala, certo? Não é para nos conformar. Passamos por Hebreus 12:2. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com essa condição, mas transforma o jeito de você pensar para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falamos das bênçãos de Abraão, falamos que Jesus conquistou tudo isso na cruz por nós. É só nos posicionarmos e que Ele nos deu autoridade para nós batalharmos contra o mal na nossa vida, para nós manifestarmos Cristo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na sociedade, porque a sociedade perece por falta de Cristo. E nós somos aqui os portadores de Jesus Cristo. Amém? Para glorificarmos a Deus. Tudo que nós... Irmãos,
Um minuto. Tudo o que nós fazemos, tudo é para a glória de Deus. Se o que nós fazemos não glorifica a Deus, não dá a Deus a responsabilidade por aquele êxito, ou por aquele sucesso, tudo. Se não glorificar a Deus, esquece, joga fora. Joga fora. Uma vida abençoada, nós estamos glorificando a Deus. Uma vida próspera, nós estamos glorificando a Deus. Uma vida sadia, uma enfermidade que se vai, um filho que é resgatado, um casamento restaurado, é glória a Deus. Estamos glorificando a Deus. Amém? 2:9, perdão. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus bendito. Zaqueu se posicionou. Quando ele entendeu quem era Jesus, ele se posicionou. E ainda que a vida dele fosse cheia de pecado, cheia de mentira, defraudando pessoas, enganando, mentindo, quando Jesus se apresentou na vida dele, ele largou tudo e falou: Senhor, hoje eu te aceito, e se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E o Senhor falou: hoje entrou o reino de Deus nessa casa. O Senhor nos chama a nos posicionar nessa manhã, Senhor, porque as bênçãos de Abraão estão sobre nós. E se nós não tomamos posse, Deus, é porque primeiro, não nos sujeitamos a Ti. Em segundo, porque nós não resistimos ao mal. Nessa manhã, Senhor, como sacerdotes do Deus Altíssimo, como representante de Deus na face dessa terra, como embaixadores do Teu reino, de cabeça erguida, nós nos posicionamos. Nós somos a solução para esse mundo. Nós somos agentes de cura. Nós somos agentes de comunhão. Nós somos os trabalhadores da vinha que o Senhor tirou da mão de Israel e falou: vou tirar da mão deles e vou dar para alguém que dê resultado. Nós somos essas pessoas. Somos nós, Senhor. Nós somos os redentores dessa terra, da obra que Jesus já fez. Ele só precisa que alguém vá e anuncie. Alguém vá e se posicione. Nós somos os que temos a família abençoada. Somos nós. Nós somos os curados. Nós somos os sarados. Somos nós. Não vivo mais pelo testemunho de terceiros, eu vivo pelo meu próprio testemunho, Senhor. Porque sim, o Senhor colocou no nosso coração nessa manhã que o nosso destino está nas suas mãos, primeiramente, mas fora de Ti está nas nossas mãos. Nós somos os donos do nosso destino. Nós somos os donos do nosso destino. Nós viveremos o melhor dessa terra. Jesus sofreu, levou as nossas dores, as nossas enfermidades. A purificação feita através do sofrimento, isso é castigo,
Purificação feita através do sofrimento, que nos traz a paz. A purificação foi feita por Ele. Ele sofreu no meu lugar. E pelas suas pisaduras, eu, a minha família e todos aqueles a quem o Senhor me mandar serão sarados, em nome do Senhor Jesus. Nunca mais. E se eu cair, eu levanto. E se o diabo me der uma rasteira, a graça do Senhor vem e me cobre. E eu me levanto com a autoridade a mim conferida. E dou uma ordem ao mal a sair da minha vida e da vida dos meus. Eu me levanto, porque o Senhor morreu em pé, de braços abertos, como querendo abraçar o mundo. E não é nenhum espírito maligno que vai me tirar dessa verdade, não. Não é qualquer demônio das trevas que vai me fazer desviar do caminho que Deus traçou para mim. Eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra e pela autoridade que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus. A ti sejam dadas todas as honras, poder e majestade. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa